Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem? Eu falei no vídeo de ontem que eu iria gravar um vídeo sobre empilhamento de habilidades e aqui estou. Esse assunto eu gosto muito porque skills são uma das minhas habilidades, mas habilidades específicas que eu vou falar com você. O que seria empilhamento de habilidades? É o seguinte, toda habilidade ela te dá uma força, ela te dá um superpoder. Porém, sair fazendo as habilidades sem até uma ordem, sem um planejamento, pode atrapalhar a condução das outras habilidades. Então, trazendo aqui para a lateral, até para explorar um pouquinho o assunto, é como se fosse um sanduíche. Um sanduíche ele não tem a camadas, tem lá o pão, depois eles colocam alface, eles colocam o molho, a carne, assim sucessivamente. E assim são as habilidades. Quanto mais você desenvolve habilidades numa ordem que potencializa a condução, né, que essa habilidade ela te dá, o poder que ela te dá, melhor vai ser para você. Então fique ligado nesse vídeo para você entender qual seria aí as ordens dos fatores para te ajudar, é para te ajudar. Pegando o gancho aqui da gestão empresarial, que aliás, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Suelen Borelli e você está no canal da Borelli Academy, que pode ser que você esteja vendo esse vídeo no Instagram, no YouTube, no TikTok, nós estamos omnichannel, então muitas vezes eu faço conteúdo e fraciono ele para divulgar, né, para fazer distribuição em outros canais. Você pode estar vendo também no LinkedIn, não importa o canal que você está vendo agora, entenda um pouquinho aqui do que a gente fala e sobre o que a gente faz. Então, basicamente, a gente gera conteúdo sobre gestão empresarial para pequenos negócios, porque a gente trabalha com gestão empresarial, então eu sempre faço gancho aqui com os pilares da gestão. Então, como que as habilidades podem ajudar no seu negócio? Meu Deus do céu! É literalmente um poder adicionado ao empreendedor. Aqui na Borelli Academy a gente tem diversos clientes que vai aparecendo no tempo, né? A gente também é uma pequena empresa e conforme a gente vai fazendo o mercado, a gente vai conhecendo pessoas e muitas vezes na conversa, né, a gente tem uma venda consultiva, justamente porque a gente vende um processo de desenvolvimento em gestão, então a gente não vende apenas a solução para a pessoa aplicar, mas o desenvolvimento dela. Então, a pessoa ela precisa estar disposta a fazer esse processo, essa transformação. Então, não é uma venda literalmente entrou e já tem, não. Você tem um período de desenvolvimento. E muitas vezes a gente conversa já com a pessoa e uma das primeiras perguntas que eu falo é como que você avalia a sua gestão no tempo, por exemplo? Se deu uma nota de 0 a 5. E muita gente dá notas menores que 3, porque a pessoa entende que ela precisa melhorar esse ponto. A questão é que às vezes ela não sabe aonde, ela sente que ela precisa melhorar porque ela não se sente produtiva, né? Então, e isso impacta em todos os pilares, porque às vezes você não tem nem um sistema de gestão, por exemplo, que é a nossa proposta. Às vezes você está ali no operacional, tá? O fato de você já ter demandas no seu dia a dia, precisaria que você tivesse uma melhor habilidade com a gestão no tempo, por exemplo, com a gestão financeira, que é o mínimo ali do negócio, né? E se fosse pensar numa cereja do bolo, pelo menos uma gestão de projetos. Por quê? Porque essas habilidades te dão superpoder para você conduzir aquilo que você está se envolvendo. Então, se você está na operação, você conduz melhor a sua operação. Se você está no seu mercado, você conduz melhor o seu mercado. Se você está no marketing, você conduz melhor o marketing e assim sucessivamente, tá? Então, respondendo aqui, as habilidades, ela potencializa e demais a gestão do seu negócio, independente do nível de gestão, o fato de você ter negócio já ajuda bastante, tá? E eu faço uma analogia aqui como um joguinho, né? Vamos pegar o joguinho do Mario, onde o Mario, muitas vezes, para ele ficar forte, para ele crescer, ele precisa ganhar estrelas, ou muitas vezes aquele cogumelo, onde ele ganha força. Eu considero as skills exatamente assim. Skills te dão superpoder. Porque é um alinhamento mental e condicional de determinado assunto. Então, por isso que é importante você ter conhecimento de quais são os tipos de skills, quais são melhores para você nesse momento e principalmente como desenvolvê-las, porque dependendo do método, nem sempre as pessoas se preocupam em sistematizar e nem sempre quem aplica, às vezes, um conhecimento é educador.
tá? Então é importante ter isso em mente, porque existem sim métodos, por exemplo, andragógico, pedagógico. Então, dependendo quem você escolher só porque a pessoa fala que vende, por exemplo, gestão no tempo, fica meio complicado se você não entender, peraí, qual é a base, né? Existe um método? Então vamos lá. Então lembre-se disso, skills te dá superpoder. Para quê? E aí você precisa saber quais são os tipos de skill. Lembrando que skill significa habilidades, tá? O termo skill ele é mais utilizado até por ser mais curto. Então, no corporativo, como se utiliza muitos termos em inglês, aprenda, sempre esteja disponível a aprender. Skill significa habilidade, tá? Quais são os tipos de habilidades que existem? A gente pode organizar, categorizar várias, tá? Mas eu vou passar aqui as principais. Por exemplo, a hard skill. Hard significa forte, ou seja, é aquilo que você coloca a mão ali, é a sua especialidade, como por exemplo de um pedreiro. Qual é a especialidade do pedreiro? Quando eu sei que a pessoa sabe? Quando ela executa. Então a hard ela tem a ver com uma habilidade num nível hard no sentido de, se eu tiver que fazer, eu faço. Pode ser uma habilidade hard, não só mão na massa, mas também intelectual. Por exemplo, o matemático, ele ele resolve fórmulas. O pedreiro, ele constrói. Um pintor, ele pinta. O advogado advoga. Então, quando eu sei que a pessoa tem uma hard skill, quando aquilo que ela precisa resolver, ela resolve, ela tira do colo. E às vezes a gente precisa melhorar as nossas habilidades em nível hard. Então, às vezes eu pergunto até para alguns clientes, eu falo o seguinte, existe algum desenvolvimento dentro da sua expertise que você precisa desenvolver? Porque isso vai impactar no seu capital intelectual. Então, o negócio ele vai bem longe, tá? Só que é importante você ter em mente, peraí, o que eu sei executar? Que tipo assim, eu vou colocar a minha mão ou a minha mente para funcionar e tem que acontecer. Essa é a hard skill, tá? E muitas vezes você precisa começar a melhorar mesmo as suas próprias hard skill. Muitas pessoas às vezes ficam inseguras em começar a empreender porque acham que aquilo que ela sabe não é o suficiente. E muitas vezes o que você sabe é o suficiente para quem não sabe. Por isso que é importante você ter noção da sua hard skill, porque esse é o seu capital intelectual. Então você já pode monetizar sim o seu capital intelectual, desde que você entregue certamente, né? Existe as soft skills. Então imagina um pedreiro que ele é muito bom no que ele faz, mas falta soft skill para ele. O que é uma soft skill? Soft é leve, uma habilidade leve. Eu considero soft skills as habilidades de conduzir coisas. Então, por exemplo, é muito comum dentro das soft skills a gente ter o quê? Gestão no tempo. A gestão no tempo, aí você fala, mas o que é o tempo? Quando você desenvolve a habilidade, você conduz as suas ações no tempo que você tem. Quando você desenvolve a gestão do dinheiro, a gestão financeira, você conduz melhor esse assunto, assim como projetos. Então, as soft skills são as habilidades de conduzir melhor alguns assuntos, tá? Então, imagina que um pedreiro, ele é especialista no que ele faz, aí tem outro pedreiro que ele é especialista no que ele faz. Até aí os dois são muito bons no que eles fazem. Só que um entrega dentro do prazo estabelecido e o outro tem não sei quantas obras e não entrega, e a má fama dele de atrasar. Provavelmente você escolheria alguém que tem soft skill, porque a soft skill gera uma valorização percebida. Soft skill eu falo que já é a cerejinha do bolo. Então eu sempre faço analogia com maestro, porque quem tem soft skill vai orquestrando o assunto na sua vida e nos seus projetos, tá? Existem as deep skills, aí já são habilidades profundas. Deep é profundo. Por exemplo, o autoconhecimento, por exemplo, meditação, por exemplo, inteligência emocional. Então, são habilidades que você acaba desenvolvendo e aplicando na sua vida para você conduzir esses assuntos aí e realmente ser real. Então, imagina, vamos voltar aqui no pedreiro de novo. Um advogado, tá? Um advogado ou advogada que é muito bom no que faz, porém é péssimo em gestão no tempo. Conheço várias, tá? E vários. Então, às vezes a pessoa tem que corrigir só a habilidade. Só que é uma pessoa
perturbadíssima, a pessoa ansiosíssima, não tem deep skill nenhum. Normalmente aquelas pessoas dão um show ou não tem a inteligência emocional. Então percebe que conforme você vai desenvolvendo as habilidades, partindo inclusive da sua especialidade, você vai se tornando inclusive um profissional ou empreendedor diferenciado. Porque esse assunto é para pessoas, independente se você é empreendedor ou empreendedora, ou se você é colaborador, colaboradora, um líder, né? Porque a habilidade ela sempre vai elevar aí a sua mentalidade e a sua condução dos assuntos correspondentes, tá? Existem também as business skills, que entraria, por exemplo, a gestão empresarial, entraria o marketing, vendas, negociação. Business acaba tendo um leque maior de habilidades que, se você analisar, se você vem desenvolvendo, tá? Então imagina, ó, você já tem a hard skill, primeira camada. Aí você desenvolve a soft skill da gestão no tempo. Aí você vem e desenvolve uma deep skill. E aí você vai e desenvolve a gestão empresarial. E assim sucessivamente. Então perceba que as camadas, então por que como é que é o termo que eu usei aqui? Empilhamento de habilidades, porque você vai desenvolvendo realmente as habilidades por camada. Então a business ela acaba sendo muito macro. Como que funciona aqui na Borelli Academy? As pessoas, né, elas nos procuram e a gente prospecta certamente pessoas que queiram estruturar os seus negócios com gestão empresarial. Muitas pessoas não sabem o que é gestão empresarial. Quem tem um nível de consciência maior sabe da importância de, então é onde a gente vai realmente prospectando e fazendo clientes, né? Então a pessoa, o que a gente vende para essa pessoa? A gente vende uma sistemática que tem lá um software de gestão e uma comunidade onde ela vai se desenvolver. Então quando ela decidiu empreender, ela tomou uma atitude de empreendedor. Olha, eu vou começar a fazer aqui um movimento, a construção do meu negócio. Ela tá lá com a hard skill dela. E aí ela se sente perdida de alguma forma, porque é tanta coisa que ela não sabe, ela não tá conseguindo conduzir, perceba? Então é onde muitas vezes ela fala, putz, eu preciso resolver isso. Só que resolver isso não é só uma coisa ou outra, às vezes ela precisa resolver essas duas habilidades, tanto a gestão no tempo, que é uma soft skill, quanto a gestão empresarial. Então é muito comum a gente falar para o cliente, né, para o futuro cliente, que para ele fazer uma autoanálise, como eu disse no começo do vídeo, então muitas vezes a gente passa até um diagnóstico onde a pessoa consegue ver a habilidade e a estrutura do business para ver se ele realmente precisa de gestão empresarial. Na maior parte dos diagnósticos, sim, mas onde dá muito mais lacuna são as habilidades. Por quê? Talvez a pessoa nunca ouviu dessa forma. Só que é o seguinte, eu posso até converter, vamos colocar assim, né, fazer a conversão de um cliente para gestão empresarial. Só que se ele pontua muito baixa a gestão no tempo, ele não vai conseguir conduzir nem a demanda que a gente está propondo. Só que muitas vezes a pessoa ela precisa sentir essa dor, porque ela quer resolver e às vezes ela tem lá um mapeamento 100% e aí ela pega, ela sabe que ela vai ter que estudar, que ela vai ter que executar, porém falta essa habilidade nela. Então a gente coloca isso como um ponto de atenção e sempre quando tem turma aberta ou se ela preferir fazer mentoria individual, existe essa possibilidade. Justamente porque senão ela não vai conseguir conduzir, mas é sempre a escolha da pessoa. Então assim, no business tem N situações que precisam ser desenvolvidas. É por isso que, na minha humilde opinião, né, eu sempre falo o seguinte, ok, você tem a sua hard skill, certo? Foca nas softs, porque se aumenta seu poder de conduzir, se aumenta seu poder de energia e aumenta seu poder de realização. E aí, certamente, precisa desenvolver a deep. Só que onde que se desenvolve a deep? As soft skills, certamente eu vou passar aqui vou puxar pro meu lado, né? Daqui a pouco eu vou fazer um merchan. Mas as dips, elas são, eu falo que as dips elas são eternums. Existem momentums, então tudo depende do que a pessoa precisa nesse momento. E às vezes ela precisa de uma terapia convencional. Então ela precisa conversar com um terapeuta, com um psicólogo, tirar as dores dela. Às vezes ela precisa aprender meditação, às vezes ela precisa fazer um yoga, às vezes ela precisa
fazer um Tai Chi Chuan, ou seja, ela precisa entender que existem diversos pontos que ela pode trabalhar para ela poder diminuir o que é ansiedade, estresse, irritabilidade. Mas com a gestão no tempo, por exemplo, ela diminui o hábito de procrastinar. Então, existem coisas que as habilidades vão desenvolvendo na pessoa e vai tirando dela o que? Freios, né? Resistência que muitas vezes nem ela imaginava que era questão de desenvolver habilidade, tá? Então, para você ter um business, entenda que se você é empreendedor e está ouvindo esse vídeo ou empreendedora, que na business você precisa de muito mais habilidade, não só a soft nem a deep. Então entenda que o leque ele vai abrindo e aí você vai desenvolvendo conforme também vai sendo a estrutura do seu negócio. E como curiosidade, tem as Green Skills, que são as habilidades voltado a principalmente questões de ESG, mas não o ESG, mas o environment, que daí às vezes existem habilidades verdes que é focado no meio ambiente, porque as pessoas acabam desenvolvendo habilidades para cultivo, então assim, se a gente for analisar, pode ter diversas categorias de habilidades, tá? E se você é empreendedor ou empreendedora, isso aqui para os empreendedores em geral, quais as camadas que eu sugiro que você comece a construir? A primeira camada é a hard skill, que é a sua especialidade. Então, qual que é o segredo? Faz uma autoanálise. Tem alguma coisa, este ano, por exemplo, no calendário que nós estamos, no ano que nós estamos, algo que eu tenho que desenvolver dentro da minha especialidade? Ah, eu quero fazer, sei lá, um MBA de alguma coisa. Ah, eu quero fazer uma especialização, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas antes analisa se aquilo que você está fazendo é o suficiente para você entregar. Às vezes tem empreendedores que estão fugindo de avançar no mercado porque fica preso ali nas hards. Ele acha que ele não é o suficiente ou não sabe o suficiente para poder entregar alguma coisa para alguém. E sempre você, antes de frear, vá para depois corrigir. Fica a dica, hashtag. Vou dar um exemplo de uma hard skill que eu tive que corrigir. Não foi nem uma. Não, é uma hard. Não é nem a hard, mas eu tive que potencializar na minha hard. Ela é muito mais business skills. Aí, business. Mas eu vou dar o um exemplo aqui. Há uns 3 anos, mais ou menos, já deu uns 3 anos. Eu queria ganhar um pouco mais de performance. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu sempre usei CorelDRAW. Tipo assim, eu tiro do colo, eu engano bem, né? E a gente sempre tá precisando fazer artes e tal. Aí beleza, surgiu o Canva, né? O Canva também ajuda bastante aí para quem não tem muita habilidade com design, né? Mas eu queria aprender mais uma ferramenta, porque eu sentia que eu estava perdendo alguma informação, sabe? Eu sabia que eu podia ter uma performance melhor com a criação de conteúdo, até a parte de artes, que hoje a gente só faz para nossa empresa, então a gente não vende essa atividade, por exemplo. E aí eu pesquisei sobre o Illustrator e eu não sabia nada de Illustrator. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou começar pelo básico. Aí eu fui atrás de um curso básico para iniciante. E aí eu comecei a ver as aulas para começar a tirar da mente, tipo, tornar familiar algo. E aí tinha algumas atividades, eu ia reproduzindo. E, gente, toda vez que a gente aprende algo novo, é desafiante, porque a gente não rompeu a barreira da curva de aprendizagem ainda. Então, tudo aquilo que a gente vai aprender tem a questão da resistência, da inércia, do status quo para quebrar, para depois a gente, né? E aí, com o tempo, eu fui fazendo, porque você não pode desistir. Aí que entra a sacada. Beleza, independente se é hard, se é soft, se é deep, se é business, você precisa romper a barreira do aprendizado, que pode levar 90 dias, que é exatamente o tempo aí de formação de hábitos. Existe aprendizados com menos tempo, mas assim, coloca numa média que você precisa se envolver com aquilo, né? Enfim, e aí eu insisti, persisti e acabei ficando melhor do que, né, há 3 anos. Então hoje tem muita coisa que eu desenrolo, dá para aprender muitas coisas, mas o pouco que eu fiz, que eu aprendi, nossa, me ajudou a aumentar minha performance gigantescamente, né? Soft skill. Então, beleza, você tem a sua hard? Tenho minha hard.
qual próximo você deveria focar? Nas soft skills. Aí entra gestão no tempo, financeira e projetos. São as 3 soft skills, que todo empreendedor deve desenvolver. E essa aqui é a nossa especialidade. A gente tira do colo exatamente essas habilidades aqui, tá? Depois, em paralelo até as deep skill, pelo menos o autoconhecimento, inteligência emocional. E das business skill, aí a gente volta aqui também. Então, nós, né, tanto eu quanto a Borelli Academy, nós atuamos aqui na soft e na business skills, que daí entra gestão empresarial, marketing, né? Certamente que não todas as business, porque daí tem vendas, tem negociação, tem trocentas outras habilidades que você, copy, por exemplo, que você pode ir desenvolvendo com o tempo, né? Então, a gente vai até um ponto aqui, tá? A gente chega até o marketing, pelo menos, gestão empresarial e marketing, já é bastante coisa. Só que só tem um alerta: modo de aprendizagem. Talvez você já ouviu falar o termo, a palavra curso, né? Curso é um percurso pontual. O curso, ele não é um vilão. O problema é que as pessoas às vezes querem tirar do colo, desenvolver algum conhecimento, e por ela ouvir tanta palavra curso, ela acha que só curso resolve as coisas. Curso é um percurso pontual. Curso normalmente é como se fosse uma pecinha que eu vou adquirir para encaixar dentro de um processo que eu quero desenrolar. Então, curso é uma forma de você aprender. Então, ele não é um problema, ele é uma forma de você, um modo, né, de você adquirir conhecimento. Mas existe também um modo workshop. Qual que é a diferença? Normalmente, workshop, você coloca a mão na massa, tem ferramentas. Ah, mas o curso também tem. Sim, mas o curso muitas vezes ele é gravado. E aí aí depende muito de cada facilitador, mas o curso normalmente ele é pontual para resolver situações específicas, tá? Existe o programa, que muitas vezes é um processo, né? Então, às vezes um programa é um ano. Treinamento já são aprendizados que têm que ter carga horária específica. Por exemplo, na segurança do trabalho é muito comum alguns treinamentos virem lá na legislação com carga horária obrigatória, teórico e prático. Então, normalmente treinamento ele vem com uma carga. Falou, a pessoa, para ela realmente aprender isso, ela tem que começar com X carga de teoria e X carga de prática. Então, precisa mesclar esses dois. Então, quando eu tenho que fazer um treinamento, quando que eu vou fazer um workshop, quando que eu adquiro um curso, né? E mentoria, que é um processo mais guiado, porque mentoria já é um processo mais pedagógico, tá? Curso é um processo mais andragógico, ou seja, tá lá gravado, a pessoa ela adquire o acesso, ela absorve aquilo e vai praticar. No mundo de Bob, isso seria perfeito. Muita gente não tem habilidade porque para fazer curso, porque falta soft skill, gestão no tempo. Se a pessoa não tem gestão no tempo, se ela não é autodidata, ela não vai aprender através de curso. Ela tem que mudar o módulo. Então, muitas vezes, ela teria que fazer workshop ou através de mentoria, tá? Então, é importante entender o modo de aprendizado, porque senão você peca na escolha. E às vezes quem está vendendo nem sempre, né? Aí é cada um. Eu sempre oriento o cliente porque falo assim, olha, para resolver esse assunto tem que ser através de X forma. Por exemplo, a nossa gestão no tempo aqui da Borelli Academy, ele é vendido em forma de workshop, a gente faz turma aberta online, ou mentoria individual. A gente tende a fazer também presencial. Deu para entender? Por quê? As pessoas já têm problema com disciplina, aí você vai vender curso de gestão no tempo, ela não vai fazer. Agora, gestão financeira, depois você faz a nossa gestão no tempo, aí sim eu já poderia vender ela no online, porque você provavelmente vai aumentar o seu nível de condução e aí sim você vai conseguir executar, deu para perceber? Então, às vezes eu preciso fazer um assunto num modo para os próximos mexer nos outros modos. Então, qual que é a sacada para você que está ouvindo esse vídeo até agora, aí, 24 minutos me ouvindo? Planejamento de skills. Então, assim como a gente planeja, ou fica a dica hashtag você planejar suas metas de começo de ano, olhe e coloque nas suas metas quais habilidades você precisa desenvolver. Qual é uma hard skill, uma soft skill, uma deep skill, é um business skill? Por quê?
Se você não desenvolve as habilidades, se você não planeja isso, corre o risco de você perder muito tempo, dinheiro e energia, porque você não lapidou um superpoder. Gente, skills gera uma força que você não imagina, só que se feito da maneira correta, tá? Então, eu sempre faço meu planejamento de skills justamente para eu guiar aí meu desenvolvimento. E como como podemos ajudar você a resolver as suas habilidades? Então, vamos lá. Eu já falei anteriormente que a gente foca nas softs e nas business skills, pegando gestão e marketing, né? Então, o primeiro ponto que eu preciso entender: o que eu estou precisando nesse momento? E se você é empreendedor ou empreendedora, eu vou dizer, se você não tem gestão no tempo, você não tem mais nada. Eu não, a pessoa não consegue fazer nem gestão empresarial sem gestão no tempo, tá? Então a gente está sempre fazendo, desenvolvendo essas habilidades. O que vai acontecer? Talvez você esteja me conhecendo a primeira vez, então assim, calma, vamos lá. Primeiro conheça o assunto e depois eu vou passar aqui o nosso contato. Então a gente foca bastante nas soft skills, porque ela aumenta a performance. A gestão no tempo, ela aumenta o seu poder de conduzir demandas, e demanda a gente tem o tempo todo, tá? Então se você aumenta o seu poder de conduzir demanda, você vai conseguir melhorar, conduzir melhor tanto a vida pessoal quanto a empresarial. Então são ganhos divinos. Depois a gente tem a gestão financeira, que aumenta o seu poder de conduzir a sua energia pessoal, porque sim, dinheiro é troca. E aí você precisa da gestão no tempo para poder ter uma melhor gestão financeira. Por isso que eu sempre começo pela gestão no tempo. Mesmo que a pessoa faça gestão financeira com a gente, depois eu falo, olha, desenvolva a do tempo, porque isso potencializa, tá? Agora o projeto já é a cereja do bolo, porque um empreendedor que tem gestão no tempo, gestão financeira e gestão de projeto, pelo menos o mínimo necessário, ele tem o poder de conduzir criações, sai da frente, é uma pessoa cheia de projeto. Ah, por que eu preciso dessa habilidade? Já me perguntaram. Primeiro, que negócio é um projeto. Se você não entende projeto, você não vai conseguir conduzir e criar o seu próprio negócio. Precisa ter uma noção de projeto, tá? Segundo, dentro de um business sempre vai ter micros projetos. Então, se você não tem essa expertise, você sempre vai se perder. Você pode até ter gestão no tempo, mas a gestão no tempo ela conduz demanda. Só que o que são demanda? A demanda vem de algum lugar, ela vem dos projetos. Então, se você não sabe construir projetos, você não vai conseguir lidar ali com as demandas. Só que primeiro você precisa entender sobre demanda para depois ir subindo a régua, vamos colocar assim, tá? Então essas são as soft skills que a gente atua diretamente. Aí, lembrando, tem a business skill? Tem, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, desenvolver habilidade requer método, tá? Por isso que é importante você, quando identifica qual habilidade você precisa, entenda que o facilitador ou mentor, ou seja lá quem for que vai aplicar, precisa ter um método de aplicação. No nosso caso aqui, o nosso método para gestão no tempo da Borelli Academy chama o terreno do tempo. Então, por que o terreno do tempo? Aí, meu filho, você vai ter que aprender também aqui. A gente vai compartilhar com você antes, se você fizer uma pré-inscrição aqui no nosso workshop, sobre o nosso método. O método é o que conduz ali a instrução da informação para aplicação, tá? Então, a gente tem um método próprio porque foi vivido, tá? E hoje eu vou fazer um lançamento aqui, você que ficou até este momento. No dia 19 e dia 20 de março, das 20 às 22, a gente vai ter o nosso primeiro workshop de 2024. E depois você ainda tem mais 30 dias de follow-up, porque eu vou passar, você vai receber o método e a gente vai acompanhar 30 dias, aí depois de 30 dias a gente vai fazer o follow-up justamente para ver se teve a aderência que a gente quer. Com 14 dias já dá, mas a gente está utilizando 30 dias como padrão aí para conduzir, tá? Então a gente está fazendo a venda do primeiro lote, é R$ 297 para as aquisições em fevereiro, até o final de fevereiro. Passou fevereiro, é o mês de março, vai para 397, tá? Suelen, putz, eu quero fazer, eu quero conhecer mais, como é que eu faço? Primeira coisa,
Deixa eu até mudei aqui. Aqui na descrição desse vídeo, que como ele é mais longo, ele vai estar no YouTube, tem um link para o formulário de pré-inscrição. Então, primeiro você demonstra o seu interesse, você quer receber informações, a gente vai entrar em contato e vai mandar tudo que vai contemplar, justamente para você tomar uma decisão consciente. Então, assim, se sente perdido, procrastinando, se sente, meu Deus, eu estou improdutivo, gente, a gente resolve. Não é assim, eu vou fazer um curso. Não, não é curso, é workshop. E o workshop você vai colocar na mão, você vai entender o método, você vai ter a teoria e você vai ter a prática. Esses dois mundos se fundem e você vai praticar, tá? Praticando, até de um dia para o outro, você já vai tirar do colo e já vai começar a ter um mindset sobre isso. E aí você tende a desenvolver uma habilidade em 14 dias. Com 30 já condicionou legal. Feito isso, você não precisa fazer mais gestão do tempo nunca mais na sua vida, porque se você não aprender o que a gente vai passar, não tem como. Menos que isso é gap, mais que isso é inserção de linguiça, tá? Então a gente garante o método. Você garante o método, devolve dinheiro? Não, a gente é adulto, não precisa ficar desses joguinhos. É o seguinte, a gente vai fornecer, e aí você vai adquirir e vai praticar, simples assim. Então, primeira coisa, demonstrar interesse. O link está na descrição do vídeo. Demonstrar interesse, a gente entra em contato, não precisa pagar nada já, porque primeiro você precisa passar pela triagem, e aí sim, pagando, você entra no grupo e aguarda até essa data aqui. Então, se você tem interesse de tirar do colo a principal, a principal camada aqui do empilhamento de habilidades para aumentar o seu poder de conduzir demanda, gente, fica com a gente, tá? Eu vi isso aqui depois que passou e eu queria ter participado, o que que eu faço? Calma. Quando passa daí o período, eu sempre venho, a minha equipe vem e retira a inscrição. Então, eu estou falando que, olha, se tiver dentro do período, vai ter o link de inscrição. Se tiver passado, você está vendo esse vídeo depois que passou, a gente mantém um link que dá acesso ao grupo, onde você pode sempre entrar e saber dos nossos eventos. Então, você pode participar do grupo, aí sempre você está sabendo dos eventos, tá? Então, você não vai perder a oportunidade de fazer, mas precisa ou se inscrever agora, se tiver dentro do link disponível já, ou entrar para o grupo e aguardar as próximas turmas aí, tá bom? Sempre a gente faz workshops online, eventualmente a gente faz alguns presenciais, mas a gente avisa de antemão. Então, esse assunto é extremamente importante, isso aqui salva vidas, tá? Skills pode salvar vidas, em nível pessoal e em nível profissional. Até o próximo vídeo.